Fala pessoal, aulinha de como você integra o seu Gateway IR/RF na Ubitar. Para fazer essa integração, a primeira coisa que você precisa é que o seu Gateway esteja ligado e online já na rede pelo aplicativo dele, o iDoor. E você precisa também que ele esteja com o IP dele fixado ou reservado no roteador, porque a comunicação da Ubitar com o Gateway é através do IP. Então, se o IP mudar, você perde a conexão e perde o controle dos seus dispositivos. Por isso, a gente precisa que ele fique fixado ou reservado no roteador. A segunda coisa que você precisa para essa integração é ter o HPM instalado na Ubitar, que é por ele que a gente baixa os drivers que a gente vai usar para poder fazer a integração. A gente tem vídeo aqui no YouTube caso você não saiba como instalar o HPM na sua Ubitar. E o terceiro passo para essa integração é entender que existem 3 tipos de controle diferentes que a gente consegue integrar através do Gateway. E cada um desses controles usa um driver diferente. Então vamos entender quais são esses 3 tipos de controle. Eu tenho aqui o iDoor, já com o nosso Gateway online da bancada para mostrar para vocês. E aqui eu tenho o exemplo 1, que é um controle do tipo de ar-condicionado. A gente chama esses controles aqui, que a gente faz o learning direto pelo iDoor e ele puxa o banco de dados, os controles via iDoor de banco de dados, que são o primeiro tipo de controle. O segundo tipo de controle, aqui no exemplo 2, são os controles universais. O controle universal, você vai ter que fazer o learning um por um de cada uma das funções dele. Você adiciona o botão, faz o learning do botão e dá um nome para ele. É um controle que não tem no banco de dados, por isso a gente chama ele de controle universal. Você vai programar ele botão por botão. E o último controle que a gente tem é o controle para poder enviar comandos X ou sendir, que a gente usa esse site aqui da MalSmart para poder fazer a programação do seu controle. Então aqui a gente vai programar todos os códigos sendir ou código X que você quiser e a Ubitar vai puxar desse site e vai mandar para o seu gateway executar o comando. Cada um desses 3 tipos de controle que eu mostrei para vocês vai utilizar um driver diferente para se integrar dentro da Ubitar. Eu vou explicar isso na sequência de acordo com cada controle. E vamos aprender como a gente faz agora o controle através de códigos sendir ou X com a Ubitar e o nosso gateway. Esse tutorial vai estar dividido em 2 etapas. A primeira etapa é programar o nosso controle e a segunda etapa é fazer o vínculo da Ubitar com o gateway e controlar isso pela dashboard. Então, vamos começar pela primeira etapa, que é a gente criar o nosso controle. A primeira coisa a se fazer é você acessar esse site aqui, ir.malsmart.com.br. Você vai criar uma conta no seu site, nesse site, e vai entrar nele. E ele vai dar nessa tela aqui. Essa é a parte home, a parte principal desse site. Aqui no site é onde a gente vai criar os nossos controles e colocar os códigos X e sendir que vão ser executados pelo gateway. Então a gente tem 3 abas aqui. Tem a home, tem os controles seus e os controles públicos. Aqui no controle público, a gente tem a referência de alguns controles já prontos, mas muita atenção, aqui nessa parte do controle público, não é porque esse controle está pronto e o seu dispositivo é da mesma marca que ele vai funcionar no seu dispositivo. Aqui é uma base de exemplo genérica, que é feita para funcionar na maior parte dos dispositivos, mas caso você pegue esse controle público aqui e ele não controle o seu dispositivo respectivo, aí você vai ter que conseguir os seus códigos e montar manualmente o seu controle. Eu vou ensinar os 2 métodos de você criar um controle aqui antes da gente partir para a próxima parte do tutorial. Então a gente vem aqui em meus controles. E aqui eu já tenho 2 criados, mas você vai vir aqui ou num controle novo para criar um novo controle, onde você vai escolher pelo fabricante, você vai escolher o aparelho, o modelo e dar um nome para o seu controle. Ou você vai vir aqui em manual e aí você mesmo vai colocar o dispositivo que você vai controlar e adicionar os códigos X ou sendir que você tiver do seu dispositivo aqui na lista. Então você vai decidir qual dos 2 controles vai ser. Se você vai fazer ele no manual ou se vai pegar um do nosso banco de dados para ver se funciona e vai colocar as funções aqui. Eu vou pegar um controle do banco de dados de televisão, da televisão aqui da bancada, para exemplificar para vocês. E eu vou usar um controle público para mostrar como você importa um controle público para os seus controles. Então a gente vai vir aqui, controles públicos. E aqui na bancada a gente tem uma TV da Samsung, aqui embaixo. Então eu vou vir aqui nesse botãozinho do final, onde tem essa carinha do robozinho,
e eu vou copiar esse link aqui, do HTTPS até o final aqui, sem as aspas. Exatamente esse link aqui, eu vou copiar ele, eu vou lá nos meus controles, eu vou criar um controle novo, só que aqui no importar, e vou colocar a URL do controle público aqui, e vou dar importar controle. Espera alguns segundinhos para ele carregar a opção do importar controle. Prontinho, já está importado o nosso controle aqui, direto dos controles públicos, TV Samsung. Quando a gente for ensinar para o Ubitar, que é esse controle aqui que ela vai controlar, para o Ubitar e para o Gate, a gente vai precisar passar um parâmetro lá para o Ubitar. Esse parâmetro é aqui na cabeça do robozinho, vai ser o exato mesmo parâmetro. É esse link aqui, do HTTPS até o final, sem as aspas. Esse daqui é o token que vai falar para o Ubitar que é esse controle aqui que ele vai estar controlando. Eu vou deixar aqui no copiar que a gente vai usar ele depois para fazer essa programação. Então vamos lá. Essa parte do site do ir.mausmart.com.br de você criar o seu controle está feita. A próxima etapa é a gente ir para Ubitar. O primeiro passo é a gente ir no HPM e instalar o driver respectivo ao que a gente vai estar trabalhando. Então vou aqui em Apps, Ubitet Package Manager, Install, procurar por Keywords e vou pesquisar GW3 aqui, que é o nosso gateway. Aqui ele vai aparecer todos os drivers do seu gateway. Aí a gente precisa agora decidir se a gente vai estar controlando um ar-condicionado ou uma TV e som. Por quê? Porque vão ser dois drivers diferentes. Se você olhar aqui, o driver que a gente está procurando é o que tem IR Web no nome. A gente tem o IR Web para TV e a gente também tem o IR Web para ar-condicionado. No caso aqui, a gente vai usar o para televisão. Então, eu vou estar usando esse driver aqui, GW3 TV e RWeb. Eu já tenho ele instalado aqui. Se você não tiver ele instalado, você vai clicar, dar um Next, Install, e o driver vai estar pronto para uso. Instalado o seu driver, a gente vai vir aqui em Devices, Add Device para criar um dispositivo, virtual, e vou procurar o nosso driver aqui, GW3. Vou procurar por IR Web para ficar mais fácil. Ó, eu tenho os dois drivers aqui, que eu tenho os dois instalados. Eu vou selecionar o de televisão. Vou dar um Next. Vou dar um nome para ele. Vai ser GW3 Aula IR Web TV. Seleciono o ambiente que ele vai para o meu ambiente Lucas aqui. Dou um Next. E agora já está criado o nosso dispositivo. Vou clicar aqui em View Device Details para a gente abrir direto a página do nosso dispositivo. Estando aqui dentro do nosso dispositivo, a gente vai programar a Ubitar para conversar com o nosso gateway agora. Então eu vou descer aqui embaixo todas essas opções até a parte de preferências. Aqui em preferências, a gente vai preencher esses 4 primeiros campos, que vai ser o IP do gateway, número de série, o Verify Code e o canal do infravermelho que ele vai enviar esse comando. Eu vou colocar aqui o canal 1, que é o nosso Blaster. Essas informações você consegue na etiqueta do seu gateway atrás dele. Colocado essas informações do nosso gateway aqui, a gente precisa colocar a URL do controle remoto. Lembra que a gente copiou aqui do nosso controle do site, clicando no robozinho? É essa URL aqui, do HTTPS até o final que a gente copiou, que vai jogar lá. Então, a gente vai colocar essa URL do controle aqui e vai salvar as preferências. Assim que a gente salvar as preferências, vai aparecer as variáveis do nosso gateway aqui. O que quer dizer que a Ubitar já está se comunicando com o nosso gateway, se os valores estiverem inseridos corretos. E agora a gente precisa mandar a Ubitar puxar aqueles comandos que a gente ensinou para ela lá no site da Mão Smart. Como é que faz isso? Ela já tem o link do controle aqui. Eu vou vir aqui no driver e vou procurar essa opção aqui, ó, Get Remote Data. Sempre que você atualizar alguma coisa no seu controle, aqui dentro você precisa vir aqui e dar um Get Remote Data, que ele vai puxar as informações do seu controle. Então, eu vou mostrar para você aqui, ó, nos estados não tem nenhuma informação. Eu vou clicar no Get Remote Data, ele vai puxar as informações do site. Aí, ó, puxou com sucesso. O nome vai estar o mesmo nome que vai estar lá no seu site da Mão Smart, do tipo TV, no formato sem dir.
Então, a partir de agora, o nosso gateway já está vinculado e conversando com a Ubitar, e a Ubitar já está conversando com o nosso site da Mal Smart e já puxou o banco de dados do controle. A partir desse momento, você já consegue controlar a sua televisão. Então, eu vou aqui nessas opções que tem aqui do device e vou testar um power off, um power on, um on off, um volume mais e um volume menos aqui na televisão. Estou dando o comando aqui do volume menos e volume mais, vocês não estão vendo, mas na televisão está mudando o volume. Então, quer dizer que a comunicação está funcionando e quer dizer também que o controle público de televisão Samsung que a gente puxou tem códigos que são compatíveis com a televisão aqui da bancada. Caso você testasse esses comandos aqui e eles não funcionassem, tem duas possibilidades. Ou você digitou alguma coisa errada, ou esse código realmente não controla a sua televisão. Aí, nesse caso, você vai ter que editar o seu código dentro do site da Mall Smart e colocar um código sem dir aqui que funcione para o seu modelo. Colocou o código sem dir aqui, você vai salvar aqui no final. E lembrando sempre de voltar aqui na Ubitar e dar um get remote data para ele atualizar as informações do controle que ele está puxando do site. Belezinha. A gente já tem a nossa Ubitar funcionando com o gateway e com o site da Mall Smart e a gente consegue controlar através do driver a nossa televisão. Agora, como que a gente vai jogar tudo isso para dashboard? Então, vamos lá. Dashboard. Vou criar uma dashboard para nossa aula. Vou chamar de aula GW3IR Web. E a nossa dashboard, eu preciso autorizar o nosso dispositivo agora. O que a gente criou para a aula é essa daqui, GW3 Aula IR Web TV. Então, autorizei o nosso dispositivo aqui na Dash, criei a dashboard. Vou abrir essa dashboard que criamos. Coloquei aqui para adicionar manualmente cada um dos tiles e está pronta a nossa Dash. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou consultar aqui nesse link que vai ter na descrição do vídeo do GitHub, que vai dar nessa tela aqui, como é que eu vou acionar os comandos. Como funciona isso? Se você descer um pouquinho aqui a lista, você vai ver que tem aqui relação dos botões para controle de TV e um pouco mais para baixo, relação de botões para controles de ar-condicionado. Lembra que a gente lá no começo escolheu se era um drive de TV ou um drive de ar-condicionado? É para essa relação dos botões bater na hora que a gente fazer o acionamento. Então, como eu escolhi o driver para controle de TV e estou programando uma TV, vou aqui na lista de relação de botões para controle de TV. O botão 0 é o Power Off e o botão 1 é o Power On. Como é que a gente joga isso na dashboard? Lá no dashboard, a gente vai selecionar o nosso dispositivo, que é o nosso gateway, e vai selecionar o tipo de botão aqui, no tipo Push. E aqui em Button Number é a função que eu quero escolher do meu controle. Então eu vou dar uma olhada aqui. Eu quero programar para a TV ligar e desligar. O Power Off é o 0 e o Power On é 1. Eu vou vir aqui na nossa Dash e vou colocar o Power On, que é o botão número 1, e vou adicionar ele. Temos aqui um botão que faz o On. E aí eu adiciono um novo botão do nosso Gateway, da mesma forma, do tipo Push, e vou colocar 0, que é o Power Off. Adicionei o botão. A partir de agora, a gente já tem um botão de Power On e um botão de Power Off. Se eu clicar aqui, a minha TV automaticamente recebeu o comando de desligar ou recebeu o comando de ligar. Você vai fazer o teste do seu botão. Se ele não funcionar, confere se não saiu essa opção do push, porque quando você coloca a opção do push, você precisa clicar nela para ele salvar. Se você não clicou nela e criou o próximo botão, ele não salva. Mas a partir de agora, você já tem total controle do seu gateway através da Ubitar. Então, qualquer comando que você quiser acionar a partir de agora, você vai dar uma olhadinha aqui na lista e vai colocar o botão correspondente. Então, vamos colocar um volume mais e um volume menos aqui. Ó. O botão 21 é o volume mais. Eu vou vir aqui na dashboard, vou adicionar uma tile do tipo do nosso gateway, botão push, e vou colocar o botão 21. Pronto, está adicionado o nosso botão de volume. Apertei o botão, ele está subindo o volume da nossa televisão. Eu posso vir aqui e adicionar outro botão e colocar o 22, que era o volume para baixo. Adicionei ele e aqui eu tenho o botão de volume menos. E aí, para não ficar confuso, você ainda pode colocar um ícone personalizado aqui. Então, eu vou pesquisar aqui, por exemplo, volume e tem um ícone de volume menos. Aí, eu vou fechar.
atualizo a minha dash aqui em cima e pronto, você já tem um comando do controle da TV, inclusive com um ícone para ficar fácil de você identificar qual é esse botão. Dessa forma, você consegue controlar qualquer uma das funções que está mostrando aqui nessa lista de referência do seu controle. Bem fácil, bem simples. Prontinho a sua configuração da Ubitar com o Gateway com o nosso site e você consegue controlar tudo pela dashboard perfeitamente. Vou alterar o ícone aqui do volume mais, para ele ficar bonitinho. E pronto.